Dando sequência à segunda parte do Jornal da Módulo, agora o assunto é segurança pública. Presente aqui nos estúdios da Módulo FM, Tenente Pinho, ele que é comandante do 3º setor da Polícia Militar. Tenente, quais foram as ocorrências em destaque nesse final de semana? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os ouvintes da Módulo FM. Pois bem, nesse final de semana, apesar de ter algumas movimentações aí na área policial, a gente tem um destaque muito bom para ressaltar que não houve a prática de crime violento, né? Não houve, assim, tentativa de homicídio, roubo, nem nada do tipo, né? Então, assim, são crimes que geram um clamor social, né? São crimes mais graves, que tem uma grande preocupação na nossa área policial, para que realmente a gente não venha ocorrer. E a gente teve essa em relação a esse final de semana, essa tranquilidade nesse fato. Isso é muito bom, tanto para a polícia como para a comunidade em específico, por conta da contribuição para a segurança pública e a sensação de segurança, né? Aquela saber que o cidadão pode ter a tranquilidade de ficar em casa, no seu bairro aí, que está sendo feito o serviço e o policiamento, né? Infelizmente, nem tudo são flores, né? Às vezes, alguns fatos a gente não consegue evitar, por mais que a gente realize diversas estratégias, né? A gente, durante todos os turnos, né, que são alternados aí, o policiamento é ininterrupto, e a gente faz estratégias justamente para ter essa pulverização de polícia militar em todos os locais, bairros, né? Tá sempre rodando aí, a gente faz estratégia para ter o policiamento preventivo, para ter esse patrulhamento aí em locais em áreas residenciais, áreas comerciais, mas infelizmente nem sempre a gente consegue evitar alguns crimes, né? Então, esse final de semana a gente teve incidência aí de uns crimes patrimoniais, no caso específico de furtos, né? Que são crimes aí que o indivíduo subtrai, não utiliza de violência nem de ameaça, mas subtrai um bem, né? E a gente teve 2 fatos, inclusive no meu setor 3, Serra Negra, 2 furtos de motocicletas, né? Que estavam estacionados e os indivíduos se aproveitaram da oportunidade, né? E subtraíram esses bens. Geralmente eu ressalto que o furto, os autores muito se aproveitam das oportunidades que aparece, né? O fato, né? Geralmente já são pessoas que têm o ímpeto, né? Já tem essa motivação de realmente subtrair um bem, mas ele, ao deparar, assim, tá transitando em locais, né? Verifica um local que tem pouca visibilidade, um local que não há muita movimentação, pouca vigilância, que a gente fala, né? E o bem aparente, então, é onde ele subtrai. Por mais que a gente faça esse policiamento, algumas vezes acabam acontecendo essas situações. Então, houve esse furto, uma moto já foi recuperada e a outra a gente segue em diligências e andamentos aí para verificar essa questão, né? Outro fato que a gente teve aí, que a gente tem uma preocupação, um acompanhamento constante, principalmente especificamente nos finais de semana, são os fatos que envolvem bares, né? O uso exacerbado de bebida, porque a gente já reparou, né? A gente já fez uma análise aí do policiamento ao longo principalmente nos finais de semana, a incidência, né, de indivíduos, né? Às vezes maridos, esposos, que fazem o uso de bebida alcoólica durante o dia, fica no bar e pratica agressão contra a mulher. E houve nesse fato aí, no Serra Negra novamente, um fato nesse sentido, né? O indivíduo utilizou de bebidas alcoólicas que em dado momento tentou atentar contra sua esposa, sua Másia, e danificou diversos equipamentos, bens dentro de sua casa, né? A gente teve eles localizá-lo e para tomar as providências cabíveis. E outro fato também em bar, que um proprietário de bar foi agredido também no bairro Enéas, né? 3 indivíduos adentraram o estabelecimento comercial sem maiores informações e tentaram agredir. Então a gente está sempre acompanhando, né? A questão de estabelecimento comercial, bares, né? Esse período noturno a gente tem essa preocupação no final de semana, porque, querendo ou não, a bebida alcoólica estimula, né? Estimula, às vezes, o indivíduo não tem aquele freio, não tem aquela questão de se conter, né? Então age muito por emoção, então onde pode vir a acontecer algum crime. Então a gente tem essa preocupação e esse zelo de estar acompanhando também. Infelizmente, teve esses fatos que aconteceram, não foram fatos tão graves, mas que a gente está acompanhando e está observando também. E a Polícia Militar tem feito um trabalho preventivo, principalmente com relação ao tráfico de drogas. Exatamente, né? A gente tem essa preocupação, né? O tráfico de drogas hoje, infelizmente, é algo que está muito pulverizado em toda a cidade, né? Então, não há um ponto específico, um bairro específico. Em toda a cidade, há pequenos locais aí de um indivíduo traz poucas quantidades de tráfico e vai distribuindo dentro dessa cidade. Então, a gente tem feito esse acompanhamento, a gente tem feito um trabalho com inteligência, uma análise criminal, observando assim, todos os locais possíveis, pontos, né, que está tendo a maior incidência. A gente está tendo muito êxito nesse combate ao tráfico de drogas, né? Quase que diariamente, na verdade, eu posso citar que diariamente está sendo feita apreensões e prisões, né, de indivíduos em tráfico de drogas aí. Então a resposta tem sido dada a contento, por mais que esteja acontecendo de forma rotineira, de uma forma assim espaçada, né,
no caso, assim, uma forma espaçada dentro da cidade, o tráfico, a gente tem conseguido dar resposta, tem conseguido efetuar as prisões e responsabilizar esses indivíduos aí na justiça para que possa ser responsável pelos seus atos, né? Porque o tráfico de droga é uma preocupação que a gente tem, porque o tráfico de droga começa no tráfico de droga, mas acaba estimulando outros crimes, né? Às vezes indivíduos aí para manter o vício, né? Acaba fazendo crimes patrimoniais, crimes violentos. Então, tudo isso tem uma preocupação e uma análise. Então, a gente começa a cortar lá do começo para evitar que lá na frente um fato mais grave ocorra, né? E destacando também essa questão preventiva, a gente tem tendo muito destaque, né, em prisões de indivíduos que são considerados foragidos da justiça, né? São pessoas, às vezes, que não foram presos em flagrante, foram expedidos mandados de prisões e a gente teve esse êxito de apreendê-los, né? De localizar e realizar sua prisão. Então, indivíduos mesmo que já foram presos e conseguiram, de alguma forma, evadir do sistema prisional, a gente localiza e faz a prisão deles também. E agora teve também a Operação Proteção Escolar. Como que foi esse resultado dessa operação? Exatamente, né? A gente desencadeou no período de 22 a 30, né? Então ainda está em execução essa operação. Essa operação nada mais é do que uma proteção, um zelo maior pelas crianças, adolescentes nesse período escolar, né? Justamente para evitar práticas de crime, uma preocupação que a gente tem muito grande, o tráfico de drogas, né? Nessas entradas e saídas de escolas, porque, querendo ou não, são indivíduos em formação, né? São indivíduos aí que às vezes não têm um discernimento certo da gravidade do fato. E assim, o indivíduo que vai tentar vender um entorpecente pode levar esse menino, essa criança, esse adolescente a um mundo que é muito triste, é um mundo que ele vai se perder, vai ficar dependendo de drogas e praticando crimes. Então a gente já evita, né, faz essa orientação com professores, diretores, esse contato com pais e os alunos, né? Bem como a gente faz esse policiamento preventivo, evitando prática de pessoas suspeitas, pessoas que possam estar realizando essa venda, essa comercialização de entorpecentes para crianças e adolescentes. E tem outra operação que segue em andamento, a Operação Agro Gerais. O que o senhor pode dar mais detalhes dessa operação? Essa operação aí a gente tá desencadeando, né? Tá em fase de estratégias ainda, mas vai ser tá sendo implementado, na verdade, já. Que é uma preocupação que a gente está tendo muito grande com a questão da nossa safra, né? Querendo ou não, o patrocínio nesse período aí é muito visado por conta da comercialização de café, da produção, né? Do transporte. Então, esse período de safra, a gente tem essa preocupação, porque é um local que é muito visado, né? Então, criminosos vão querer obter alguma vantagem aqui. Então, a gente está fazendo estratégia, está fazendo contatos aí comunitários nas regiões aí para orientar produtores, moradores dessas áreas rurais para saber como se portar, saber observar circunstâncias, trazer essa aproximação desses indivíduos com a polícia militar, né? Qualquer suspeição, qualquer fato mínimo que for, já ter esse contato próximo com a polícia militar para que a gente tenha ciência, que a gente possa tomar as providências, né? Então, a gente está, além desses contatos, a gente está reunindo aí, fazendo essas reuniões, a gente está montando estratégias aí para que o policiamento possa estar efetivamente em locais que estão sendo visados, em locais que está sendo, vai ter uma comercialização de café, uma colheita. Então a gente está fazendo essa estratégia, bem como policiamentos e operações específicas aí com as guarnições da Rural, Tático Móvel, justamente para garantir essa segurança, garantir um bom transcorrer da safra e evitar a prática de crimes violentos e qualquer crime na área rural. Obrigada, Tenente Pinho. Tem algo mais que queira acrescentar? Eu que agradeço aí o convite, né, aos ouvintes da Módulo FM. É sempre muito bom debater, trazer um pouco de segurança pública, um pouco do nosso lado, e trazer essa aproximação entre a comunidade e a Polícia Militar. Eu gostaria de destacar só uma orientação, uma coisa que a gente tem observado que tem acontecido, e é um fato um pouco grave, e é um fato que há consequências, sabe? A gente já reparou algumas circunstâncias que os indivíduos às vezes falam que foram vítimas de um roubo, foram vítimas de um furto, só que na verdade não foram, né? Às vezes tem um indivíduo que tem interesse, alguma discussão, alguma desavença com o indivíduo, e imputa um crime a ele, ou então às vezes um fato que teve recente, uma senhora que para garantir um seguro de uma questão de uma conta bancária, relatou que tinha sido roubado. Então esses fatos são fatos graves, tá bom? Para deixar claro. A gente entra aí na denunciação caluniosa, quando você imputa um fato que você sabe que é inverídico a uma pessoa, ou então a falsa comunicação de crime, que você fala de um crime que você sabe que não ocorreu. Então, esses fatos, além de ser fatos graves, têm responsabilização. Então, há reclusão, há detenção. Então, esse indivíduo vai ser levado preso, vai ter que responder na justiça, né? Então, há consequências, e principalmente, né, a denunciação caluniosa, quando você imputa alguém ainda mais grave,
Então, essa pessoa que foi caluniada, né, ainda pode imputar essa pessoa que está falando, né, que ela foi autora de um crime, né, está imputando falsamente. Esse indivíduo, a vítima nesse caso, pode imputar perdas e danos, né? Então, pode ter até um prejuízo financeiro para quem fica acusando, alegando essas circunstâncias sem saber que não é verdade. Então, fica a orientação, evitar essa prática, porque traz um prejuízo muito grande à polícia, ao Estado como um todo, e pode ter consequências aí jurídicas e civis. E atrapalha muito também Com o trabalho da certeza, Polícia né? Militar. Com certeza, às vezes leva todo um aparato, né? A gente tira, quando é narrado o crime violento, a gente usa o nosso recurso nesse crime justamente para coibir ou então para responder de forma imediata. E às vezes, quando não há verdade, a gente está fazendo um serviço em vão. Então prejudica todo o policiamento do dia, da semana, às vezes. Então é muito importante ter essa consciência. Conversei com o Tenente Pinho, ele que falou um pouco de segurança pública aqui no Jornal da Módulo. E já já a gente se encontra no Módulo Esporte. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.